o Por Dentro das Marcas já está no ar. Aliás, gente, hoje estamos em Itu, a cidade das coisas grandes. Mas a empresa que a gente vai visitar, olha só, não é tão grande em espaço físico, mas é grande em distribuição e atendimento. A gente está falando da Santa Rita Reveste, uma empresa super jovem, que começou na pandemia e que já está movimentando o Brasil com produtos em MDF. São rodapés, são itens para decoração de casa e que, ó, tá dando o que falar, porque já está incomodando e inspirando os maiores, os players até mais antigos, mais conceituados no mercado. E o que é muito bom, porque isso está alavancando a venda deles. Quer entender um pouquinho mais de como funciona tudo isso? Eu estou muito curioso. Então vem comigo, porque o programa está só começando. Oi, Ju, tudo bem? Oi, Gu, tudo bem? E você? Tudo jóia. Bom, gente, a Juliana, ela é sócia aqui da Santa Rita, que é uma empresa focada em madeiras MDF, é isso? Nós fabricamos rodapés, painéis ripados e molduras em MDF revestido. Que legal! E me conta, para quem ainda não conhece e quer saber mais, quando começou, como começou, o que eu sei é que uma empresa recente que já está super próspera, né? Sim, nossa empresa é super jovem, né? Nós começamos oficialmente em 2020, mas nós já viemos de uma madeireira aqui da cidade, né? Então, de uma longa jornada. Aqui na cidade ela já está desde a década de 90, mas já veio do Paraná. Mas a Santa Rita Reveste começou oficialmente em 2020. Que legal. Bom, acho que o nome já diz muito, né? Santa Rita Reveste, e que, através do MDF, cria muitos produtos, né? Daqui a pouco a gente vai até no showroom, porque eu vi que tem um showroom por aqui, mas vocês criam os produtos à medida que vão sentindo a demanda dos clientes, mas sempre focado em revestimento e decoração. Sim, com certeza. Na verdade, a gente sente muito o mercado de fora também. Nós somos muito inspirados pelo mercado fora. Hoje a gente tem essa facilidade, né, de buscar essas informações. Então, a gente traz essas inspirações para poder fazer a fabricação dos nossos produtos, que são feitos de MDF revestidos. Bom, gente, sabe de uma coisa? Eu acho que eu nunca falei aqui no Por Dentro das Marcas, mas eu gosto muito de decoração. Em casa, eu mesmo que fui atrás e tal. E eu sempre me inspiro em fotos, em feiras, né, mostras de decoração. Só que lá normalmente é um pouquinho mais caro. Tá tudo bem. Só que aí o meu desafio, e eu gosto disso, é pesquisar opções um pouco mais em conta, mas que dão o mesmo efeito, um efeito muito parecido. E eu já percebi que é uma pegada que vocês encontraram, que é um viés que tem um público que consome e, assim, eu consumiria fácil. Bom, e aí vocês conseguiram encontrar um nicho que é intermediário, né? Ou seja, não é o caro e ao mesmo tempo dá o mesmo efeito e deixa acessível para muita gente, né? Totalmente, essa pegada que a gente quer trazer mesmo, essa questão de poder ter uma casa do luxo, o que a casa do vizinho tem, que a gente pode ter também com um valor mais acessível do que se você buscar uma madeira nobre. A gente consegue incorporar aqui na nossa linha de produtos também para aquela pessoa que tem um faça você mesmo na veia, sabe? Então a gente vende para lojas que fazem essa instalação, mas a gente busca esse cliente também que gosta de colocar a mão na massa. Que legal! E surgiu através de uma ideia do seu pai. Você, aliás, gente, ela estava no ramo aí executivo e decidiu fazer uma guinada, né? Dei um tchan no executivo, deu uma bugada e acabei vindo para esse ramo. Meu pai é um apaixonado por madeira, minha vida inteira sempre tive nesse meio, ele sempre teve madeireira, marcenaria, tudo na casa dele foi ele que fez, né? Então isso desde criança esteve nas nossas veias
E até que em 2016 veio a proposta de adquirir uma máquina junto com um grande amigo dele, que é dono de uma madeireira, e daí foi tudo que começou. Começou assim dessa ideia, dessa vontade e dessa máquina, que é a máquina que a gente vai apresentar um pouquinho para vocês depois. Tô curioso. E falando de você, né? Porque a gente está inspirando empreendedores, né? Sim. E a gente está falando de alguém que estava em uma empresa, estava estável, carreira consolidada e de repente eu vou mudar. E aí? Dá aquele friozinho na barriga, né? Trabalhei por muitos anos no mercado corporativo, vim da hotelaria, depois eu passei do ramo de alimentos. Eu acho que essa bagagem no mercado corporativo traz muito para o empreendedorismo, né? Aquelas pessoas que se jogam sem saber, fica difícil. Eu gosto, acho importante você ter essa vivência no mundo corporativo para que você seja pontuado do que você está fazendo é certo, do que você pode melhorar. Então, acabou que em determinado momento ali da minha fase, em 2019, eu resolvi sair com uma proposta, né, do nada. Meu pai falou, eu comprei uma máquina. Eu falei, como assim, uma máquina? Eu ainda brinquei na época, poxa, podia ter investido num hotel, né, um hotel, uma pousada. E daí veio essa proposta e eu abracei, né, porque eu já tinha vivenciado esse ramo de venda, né, de varejo, em empresas que eu trabalhei. E isso trouxe bastante know-how para a gente aplicar muitas estratégias que a gente vem aplicando aqui na empresa. Porque você vende hoje os produtos através da internet, né? A gente vende para lojistas que revendem a nossa linha de produtos e a gente tem também a venda pelo marketplace nos canais aí, no marketplace exclusivo da construção. Daqui a pouco a gente vai se aprofundar um pouco mais, né? São grandes players que estão com eles aqui. Sim. E distribuindo esse produto para todo o Brasil, que é muito legal, né? Bom, então é isso. Já percebeu que no programa de hoje a gente vai falar muito sobre história de vida, porque o produto aqui tem tudo a ver com o ímpeto do pai dela de fazer o que gosta, né? Sempre em casa, fazer os móveis como você falou e tudo mais, né? Sim. Criava as coisas e de repente isso se transformou num negócio. E aí você embarcou nessa, topou o desafio e a gente vai aprofundar um pouco mais isso, de repente ser um chamariz para você que quer também empreender ou ainda quer dar uma guinada, porque tem gente que sempre espera a hora. E aí, de repente, nesse período de programa, talvez você se decida. Então, bora conhecer mais. Estou curioso, hein? Vamos lá, então. Então, vamos. Bom, Ju, então vamos agora falar sobre os produtos, né? Porque tudo criação de vocês, como é que funciona esse processo criativo, quais são eles? Legal, a gente aqui, nós começamos com a linha de rodapés. Nós somos inspirados por esse mercado, a tendência do mercado a gente vai buscando em produtos similares ao nosso e produtos às vezes que não tem nada a ver. Por exemplo, o painel Aloha, que é o painel ondulado, nós nos inspiramos há 2 anos atrás para criar eles, e ele veio de uma pedra que a gente viu. Numa exposição, nós vimos uma pedra com esse efeito, e daí nós trouxemos essa ideia, mandamos fazer a faca, que é a fresa, que corta nesse formato, nesse ângulo, isso é exclusivo nosso, e nós desenvolvemos ele. Mas nós começamos lá com os rodapés. É importante frisar, Gu, que nossos produtos, eles são para ambientes internos. Por quê? Porque a base deles é MDF. A gente trabalha hoje com MDF comum, né, e com MDF Ultra. O MDF Ultra, ele é resistente à umidade. Mas tem muita gente que fica achando que ele é resistente à água. A água não é igual à umidade. Então a gente bate muito nessa tecla, que eles são todos para ambiente interno. Os produtos de base, que são os rodapés, rodapé de sobrepor e guarnição, essa capinha colorida, o branco e o preto, eles são um plástico de garrafa PET reciclado. Então, diferente do que a gente encontra geralmente rodapé de MDF no mercado, ele tem essa resistência superior. Então, ele tem mais resistência a impacto. Até, por exemplo, o cachorrinho fez xixi, deu um pingo de água e tal, ele não tem esse problema de estufar. O legal também é que ele não amarela, porque ele tem essa camada protetora, é um plástico, né? Já os produtos de parede, que a gente trabalha com a linha de Bois Serris, né? Hoje é um dos produtos que são excelente custo-benefício. A gente comenta um pouquinho daquela pegada de custo, né? A gente incentiva muitos clientes a investirem nesse produto. É um produto super barato e você consegue compor. Era conhecido como gesso, né? Então, mais comum era de gesso. Daí depois surgiu o isopor e tal. O gesso, ele dá aquela sujeira, né? O nosso acaba sendo uma instalação um pouco mais limpa, né? Então, a gente tem diversos modelos e o legal é que a gente consegue personalizar
customizar muita coisa. Tem cliente que pede um modelo diferente, a gente consegue fazer. A gente entrega hoje no padrão as réguas, mas o cliente pede, eu quero que já corte na medida da minha porta. Você consegue cortar? Então a gente consegue fazer essas personalizações. A gente atende bastante arquitetos, né? E eles mandam os projetos para nós, e a gente consegue fazer bastante adequação. Então depois dos rodapés vieram as molduras, que são as boisseries, e daí vieram os painéis ripados. Então hoje a gente trabalha com painel ripado, com fundo preto, ou ele todo na mesma cor, e o painel Aloha, que é o nosso painel ondulado, que tem super tendência agora, essa questão mais orgânica, essas ondas. Então ele tem essa pegada bem interessante, que são os queridinhos aí dos arquitetos hoje em dia. Que inclusive o próprio ripado de madeira que a gente vê em praticamente toda grande decoração é realmente uma alternativa, porque antes se usava madeira, né? Sim. Quer dizer, se usa também, Sim. né? E essa alternativa, ela acaba deixando mais barato, mas o efeito é praticamente o mesmo, né? O efeito é o mesmo, o preço acaba barateando bastante do que você trabalhar uma madeira nobre. Obviamente tem clientes e clientes, tem aquele cliente altíssimo padrão que ele vai querer uma madeira nobre e tá tudo bem. Mas hoje a grande maioria da população, ela quer uma economia, ela quer ter aquela casa super luxuosa, bacana, mas ela não quer, ela às vezes não tem esse poder aquisitivo para investir. E aqui com os nossos produtos ele consegue. Então o repado é um produto que se usa muito, ainda é tendência, se utiliza tanto em forro quanto em parede. É um dos nossos carros-chefes de venda aqui. Esse tom madeirado Frejó, né, que é o que sai mais. Legal. E com relação a esse de cima, que é o ondulado, eu até passei a mão e a textura, você falou, né, da pedra. E eu lembrei também de cerâmica, né? Sim. Que a textura é muito parecida, né? O toque é muito semelhante. E o legal aqui é que a gente aproveita também para falar sobre inovação. Né? Ela estava contando que eles criaram isso aqui, né? Seu pai criou. Sim. E na realidade foi copiado, mas talvez você em casa copiasse seu produto, o que você ia fazer? Aliás, um grande player copia seu produto e você vai pensar o quê? Meu Deus, copiaram a minha ideia. Achei o máximo. Só que aqui foi muito bom. E por quê? Porque agora, assim, nós somos pequenos, somos uma empresa jovem ainda, como a gente estava falando. Então, quando um grande copia o nosso produto, eu fico super orgulhosa, porque a gente está no caminho certo. Ainda eu tenho anos de trilha, né? Esses players maiores, eles estão há muitos anos, 50, 60 anos no mercado. A gente começou em 2020, está sendo copiado. Poxa, que legal. E o melhor ainda é que depois que eles copiaram, a gente começou a vender bem mais. Né? Porque a gente já tinha o produto, só que a gente não tinha uma força tão grande de marketing, assim como eles têm, e agora os arquitetos que a gente já tem parceria começaram a buscar essa alternativa, porque já viram também mais referências. Isso é muito legal, né? Sim. Me conta, você estava falando sobre essa película, né? Que na verdade une útil ao agradável, porque a gente está falando de sustentabilidade e a gente está falando de durabilidade também, né? Como é que vocês chegaram nisso? Então, quando a gente lançou os rodapés, a gente já tinha isso em mente, né? Essa é uma película que já existe, a gente compra essa lâmina pronta, né? Essa bobina de plástico de garrafa PET de uma empresa grande que vem do Sul. Então, quando a gente colocou o produto em linha, a gente queria que fosse um produto com preço bom, e além disso, que ele seja durável, que você não ande, bata uma vassoura, ele risque, ele rasgue. Então a gente veio com essa proposta de unir a questão do custo-benefício, trazer um preço atrativo, mas um produto bacana. Então a gente buscou ele no mercado, a gente já veio, né? Meu pai, né, na época que veio com a empresa junto com o sócio na máquina, já conheciam esse material e a gente acabou utilizando dele desde sempre. Quando a gente fala de processo criativo, como é que isso acontece? E depois, você sabendo que você quer entregar, como é o processo de pesquisa da matéria-prima, se ela é sempre a mesma, tudo bem, é o MDF, mas de repente a película que coloca, né? Como é que vocês buscam unir esse lance de sustentabilidade, que é a marca de vocês, né, com esse produto que você já idealizou, que você quer entregar? A gente busca muita referência, né, tanto em feiras, quanto na internet, quanto em redes, né, que são mais focadas nesse ramo de arquitetura. O que está sendo feito fora do Brasil? E tenta trazer para cá e educar a mente dessa pessoa. E daí a gente vem com esse processo, por exemplo, o processo de criação. A gente, né, vamos falar do painel Aloha aqui.
A gente foi na feira, identificamos que seria muito legal, olha que inspiração esse formato de ondas. Será que a gente consegue adaptar com o nosso maquinário, com o nosso revestimento? E daí junto conosco vai a pessoa responsável pela produção e ela fala, ó, ok, a gente consegue, a gente tem maquinário, a gente consegue fazer. Talvez não tão estreitinho, e daí a gente faz as adequações. Depois disso, né, no caso desse produto, que foi um lançamento nosso, meu pai desenhou o molde da fresa que a gente ia fazer. E daí mandou para uma empresa que faz essa fresa específica para nós. E daí foi colocado em linha. Fizemos o teste, depois de tudo isso deu certo. Instalamos no showroom, ficou super legal. E daí a gente começa a divulgar, fazer o lançamento desse produto. Bacana. Aqui a gente está vendo algumas opções, né, de produtos que você tem e cores, mas tem mais cores também, porque a gente tem aqui, né, também no showroom outros tamanhos, outras aplicações. O ripado, que ele não é um padrão, o tamanho, isso vai de acordo com o projeto, né? Sim, exato. A gente consegue personalizar de acordo com o projeto, então consegue deixar ele mais largo, mudar as cores, então dá pra gente fazer bastante coisa aqui, inúmeras ideias, né, são trazidas, os arquitetos pedem, a gente adequa junto com a produção e faz o desenho do que dá para ser feito. Agora, me conta, dependendo do projeto, né? Ah, a pessoa vai fazer uma parede ripada e tem uma porta. Ou, de repente, tem uma estante. E como é que você se adapta a isso? Quer dizer, o maquinário, ele atende, você consegue fazer o projeto personalizado, mas é até determinado ponto. Como é que funciona isso para saber também a hora de falar não pro cliente e a hora de falar sim, ou, de repente, até conversar com o arquiteto e chegar num consenso? Hoje a gente busca orientar de algumas formas. Por exemplo, nós trabalhamos com MDF. O MDF tem uma medida padrão, né, que é de 2,75 por 1,85. Então, nós adequamos. Por exemplo, o painel Aloha é um painel que ele respeita o limite da chapa, que é 2,74. Um pé direito alto, o que a gente pensa? Eu não quero a emenda nos olhos, né? Vamos dizer, você tem 1,80 m, eu não quero a emenda nos olhos. Então, a gente faz o aproveitamento máximo da chapa com 2,74 para que, se haja emenda, fique para cima. Adequação na porta. Todos os nossos produtos, a gente ensina nesse esquema Faça Você Mesmo a pessoa a colar direto na parede. Mas existem outras formas de instalação, colocar ripa atrás, fazer esse movimento de deslocamento. Então, dá para ser feito. Hoje nós somos fabricante, nós não instalamos, mas a gente consegue orientar os instaladores ou aquelas pessoas que têm esse DNA do Faça Você Mesmo a fazer a instalação. No nosso Instagram, nas nossas redes, a gente faz vídeos para poder ensinar as pessoas a utilizar. Então, hoje, digamos assim, que não tem limite, né? Meu limitador é o que passa na máquina, a largura que passa na máquina. Mas em questão de projeto, a gente sempre orienta, né? Então vamos respeitar, a chapa dividida em 3, você consegue ter um aproveitamento melhor, dividido em 2. Então a gente tem esse atendimento personalizado, isso é muito legal aqui. Então a gente consegue orientar quando são projetos exclusivos, o que a pessoa pode fazer, o que não pode, né? Para que ela consiga ter o aproveitamento melhor, sem perda, né? E sem sobra. Ou seja, conhecimento do próprio produto, sim, né? A versatilidade, até onde pode chegar. Sim. E é isso, né? Conversar com o cliente, jogar limpo, o arquiteto também, Sim. E aí o projeto fica da melhor maneira para todo mundo. Bom, super bacana essas opções aqui. E agora, quando a gente, de repente, vai fazer um projeto, e aí a gente está em dúvida entre um tipo de, por exemplo, rodapé, né? Que você falou, tem o isopor, tem a madeira e o gesso. Como que as pessoas elas tomam essa decisão? Do tipo, eu vou pro isopor ou pra madeira, no sentido de durabilidade ou preço? O que vale? Pensando a curto, médio e longo prazo. Você coloca o rodapé ali e ele vai ficar na casa para sempre, né? Ou pelo menos na durabilidade dele, né? Como que você conversa isso com o cliente? A gente sempre, aqui a nossa empresa é muito transparente, tá? Eu não vendo a todo custo, então eu busco entender o projeto dele. Então, tem muitas pessoas que acabam perguntando pra gente, eu quero colocar na casa toda, o meu produto é para ambiente interno, área seca, eu posso colocar numa varanda que tenha proteção? Não, porque no futuro ele vai dar problema. Então, eu acho que é importante a pessoa pensar na utilização.
Para que você vai colocar, por exemplo, um rodapé impermeável num quarto que você não vai lavar? Então, tem muita gente que busca esse material impermeável, que hoje está na moda, mas ele não vai ter esse fim. Então, ele vai pagar o dobro do preço para um produto que ele não vai utilizar com o que ele precisa, na teoria. Então, a gente busca orientar esse cliente. Não pode ir para áreas molhadas, né? Para áreas molhadas você utiliza outro produto. Para área seca, para que você vai utilizar um produto de área molhada se você tem essa opção de custo-benefício? Então, eu acho que o lance é a transparência, né? Ser transparente e poder orientar melhor o cliente. Hoje aqui, a gente não tem muito cliente que vem aqui, mas os clientes que vêm a gente busca mostra a fábrica, explica, entende o projeto dele, tenta se adequar, mostra as alturas que ele pode utilizar desse produto para que ele saia satisfeito, né? O negócio é ele sair satisfeito. Imagina, ele vai morar lá, né? Você não quer ter um problema daqui a pouco tempo, você quer o máximo de durabilidade possível. É isso. Afinal de contas, o que vale é sinceridade, é parceria, é jogar limpo, conversar e chegar na melhor alternativa, né, para todo mundo. Bom, você falou que você mostra para o cliente a fábrica. Então, eu tô curioso, quero conhecer também. Vamos lá. Vou te levar lá, vou mostrar alguns takes para você. E eu quero conhecer essa máquina, que é a sensação aqui da empresa. Bora lá? Bora! Vamos. Então, aqui é a nossa produção. Que legal, super bacana. Quer dizer, não é tão grande, Sim. mas ao mesmo tempo a gente vê que atende uma demanda Sim. super interessante, porque vocês distribuem isso para o Brasil todo, né? Para o Brasil. E a gente vem trabalhando com estoque baixo, né? Estoque é custo. Então, hoje, tudo que a gente faz é que a gente já tem uma linha de produtos que mais sai, que já está em fase pré de fabricação, e depois a gente só dá o acabamento final, digamos assim, entendeu? Então, a gente tem uma linha enxuta. Eu acho que hoje é o segredo, né? Para redução de custos, aumento aí do lucro, é trabalhar com uma linha enxuta, mas que você consiga atender o mercado. Sabe que uma vez eu ouvi, e isso eu achei bem interessante, que o avião ele tem que estar sempre no ar, porque o avião parado é prejuízo. E ao mesmo tempo você tem uma máquina que é super versátil, você conhecendo ela, você consegue colocar para operar quase que o tempo todo, mas para produtos diferentes, e ao mesmo tempo você consegue, na logística, ter esse estoque baixo, mas atender todos os seus clientes. Mas é um cubo mágico. Como é que foi para acertar isso? Olha, tem períodos que são desafiadores, né? Períodos com uma grande demanda são mais desafiadores, mas a gente também recebeu algumas consultorias do Senai e do Sebrae, e a gente conseguiu adequar melhor o nosso time de fabricação, reduzir a questão do desperdício, trabalhar mais nessa questão de just in time. Então, alguns setups de máquina a gente configura uma vez só por semana, e daí passa esses produtos juntos. Então, essa mágica que a gente faz para operação, e daí a gente consegue atender o Brasil todo com isso, tendo um estoque baixo. A gente faz uma quantidade de estoque, vai reabastecendo esse estoque e vai tirando do estoque, para que o nosso cliente também receba esse produto a curto prazo, né? Hoje o nosso prazo de fabricação é super rápido, né? A gente fabrica numa média em 5 dias úteis, mas tem vários produtos que só saem ao tempo de logística, né? Hoje ninguém quer perder tempo. Nossa, que bacana. E sabe de uma coisa? Muita gente deixa de empreender porque chega em um ponto e fala, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não sei fazer isso. Né? E aí breca, para, né? Às vezes desanima do sonho de empreender. E quando que é a hora de buscar ajuda? Você falou que foi, quer dizer, fez capacitação com o Sebrae, trouxe aqui para entender, né, a empresa, a dinâmica. Quando que isso se faz necessário e como e onde buscar? Eu acho que sempre, né? Eu acho que estudo, informação é sempre importante, né? O que eu falo, hoje em dia a gente tem muito recurso online, né? Então, uma dessas inscrições pelo Sebrae eu fiz de forma online, né? E daí nós recebemos a visita, também fiz outros com o Sebrae na questão de vendas, mas online, que foi muito legal,
porque a gente às vezes está tão imerso no nosso mundo que a gente acaba não tendo esse contato. Então eu acho que sempre é o momento de aprender, conversar com pessoas diferentes, de setores diferentes, te dar uns insights para você conseguir praticar na sua empresa. Então essa informação não para nunca, esse estudo não para nunca, né? Eu sou formada, tenho pós-graduação e tal, mas eu acho que essa informação, a bagagem que a gente tem de conversa com outros empreendedores, a gente faz parte de alguns grupos de negócio também, para trazer mais esse know-how, essa bagagem. O que eles estão fazendo que eu posso praticar aqui também? Não precisa ser do mesmo setor, pode ser de outro setor. E assim eu consigo praticar aqui e conseguir dar essa alavancada, né? E quando a gente fala de processo criativo para nascer um novo produto, a gente está falando de observação, de entender o cliente, a necessidade dele, transformar isso em um produto palpável, ok. Sim. Mas também na operação isso faz necessário. Sim. Quer dizer, a sensibilidade de observar, de conversar com o funcionário, de ouvir ele Sim. e transformar isso em, né, mudança do tipo, olha, acho que se a gente mudar essa pecinha Sim. aqui vai resolver muito, né? Sim. Recente, a gente tem aqui a nossa reunião com a equipe da produção 2 vezes por semana, né, para alinhamento de segunda e sexta-feira. E vira e mexe eles trazem alguns insights, por exemplo, Ah, alguns. é? Isso é necessário? É Isso. sempre periódica essa Sim, reunião? a gente Que faz legal. sempre. De segunda a gente faz um café da manhã bacana, mas de sexta a gente traz mais os pontos. O que aconteceu na semana que poderia ser diferente? Então eles trazem as demandas aqui. Então, às vezes tem um produto com estoque maior. Poxa, vamos fazer alguma coisa diferenciada em vendas na questão desse produto? Ou eu quero fazer algum merchan exclusivo nesse produto. Ele falou, mas a chapa tá baixa desse produto, o revestimento tá baixo. Vamos utilizar essa estratégia? Então essa conversa é fundamental, porque eles estão mais na operação. A gente vem aqui várias vezes por dia, mas essa visão da produção, eles têm mais do que eu. Não é porque eu sou CEO, sou sócia aqui da empresa que eu vou saber de tudo. Eu acho que essa conversa é fundamental, ouvir os seus colaboradores, estar do lado deles. Recentemente a gente identificou que estava com um estoque super alto de um revestimento. Daí eles falaram, mas tal produto que a gente nem reveste com esse daí, a gente consegue adequar e fazer a desova rápido desse revestimento. Uma coisa que eu Que não legal. teria esse insight, porque eu não estou aqui o tempo todo. Então isso é muito legal, eu acho que isso é fundamental. Bom, e aproveitando nessa perspectiva, o que isso traz de frutos para o ambiente corporativo, o ambiente da empresa em si? Sim. Aqui o nosso ambiente é muito colaborativo, né? A gente se dá super bem, a gente tem a mesma equipe desde que a gente começou, 0 turnover a gente teve, Que né? Isso é legal. muito legal. Não tem abstenteísmo, porque a gente está junto, a gente ouve. Nós somos uma empresa flexível, eu sempre falo, nós somos flexível, mas a gente tem que ter a questão do bom senso, né? Então, eu preciso fazer tal coisa, beleza, você compensa depois. Eu acho que isso é fundamental para uma saúde dentro da empresa, para um bom relacionamento, para ter a questão de qualidade de vida para os colaboradores também, né? Quem trabalha feliz rende muito mais, é muito mais Com produtivo. certeza. E não fica pensando em sair, não fica... Exato. Porque, afinal de contas, até você formar um colaborador, demora, né? E aí, de repente, ele vai embora. Sim. E aí também vem uma frustração, porque, Sim. obviamente, que a gente sempre ouve, ninguém é insubstituível, mas muitas vezes pode ser imprescindível. E, às vezes, a gente não olha isso no nosso colaborador, deixa ele embora, quando, na realidade, ele poderia estar muito feliz, muito realizado com a gente, e, de repente, né, acaba cada um indo para um lado. E, bom, agora eu quero que você fale sobre essa máquina. Ai, meu Deus, eu não posso contar tudo, hein? A máquina segredo, onde tudo começou é a máquina de revestimento, né? Aquela que a gente coloca a cor no produto. Hoje, diferente de marcenarias, que elas trabalham com a chapa de MDF já na cor, o cliente vai lá e fala, eu quero aquela cor, eu não. Eu coloco a cor no produto. Isso que é o que nos diferencia de algumas empresas, né, que trabalham talvez com os mesmos produtos, mas demoram muito tempo para fabricar. Por exemplo, hoje um painel ripado você pode comprar com uma marcenaria, mas vai sair muito mais caro, vai demorar muito mais tempo, porque eu tenho a máquina que reveste a ripa por ripa, né, e as ripas são de encaixe, o próprio cliente consegue instalar em muitos casos, né, então essa máquina que tudo começou. Olha só, e essa história de revestir, né, o ripado é comum, é recente, porque obviamente que o MDF cru, não sei, isso se aplica também na decoração? Ou ele pintado, ou com a base? Porque o revestimento, obviamente, que dá um acabamento bem mais bonito, né? Sim. Mas como é que isso vem?
O revestimento ele dá aquela textura que você comentou lá em cima, aquela Sim. textura suave, né? Ele é uma película. Hoje em dia, quando é MDF, geralmente as pessoas ou revestem ou compram revestidos. Então, a empresa o fabricante de MDF que vende revestido, a gente só não reveste a placa inteira, a gente reveste as ripas com o mesmo revestimento que ele fabrica na placa inteira e hoje as marcenarias acabam comprando. Só que a questão do revestido, ele tem essa textura mais gostosa. Você pode pintar MDF, só que a madeira, ela é porosa, ela tem, né, você consegue ver algumas, ainda mais quando é serragem, a serrada, você consegue ver as veinhas dela. Então, o revestido, ele acaba com isso, ele fica lisinho, né? E Fica traz mais bonitinho. durabilidade, né? Total, total. Porque ele tem essa capinha protetora, né? Eu falo capinha protetora para as pessoas entenderem. Ele tem essa capinha protetora, então ele ajuda também nessa resistência do produto. Isso é importante. Hoje você perguntou das empresas. Algumas empresas já trabalham, né? Atualmente de certa forma, normal fazer ter esse produto revestido, mas não uma empresa, né, que faz esse revestimento. São os maiores players aí do mercado que tem essa máquina, né? E agora, qualidade, né? Muita empresa tem o seu departamento de qualidade, aliás, independente do tamanho, isso é muito importante, Sim. né? Você fazer uma autoavaliação e até perguntar para os colaboradores o que acham, mas eu vi que aqui, isso é muito importante, principalmente porque você está lidando com uma espécie de adesivo, né? O Sim. revestimento e a madeira. Quer dizer, não pode ter nada ali que vai atrapalhar, Sim. né, aquela colagem. E aí? Aqui a gente trabalha com essa questão da limpeza muito forte, né? Porque a gente está numa linha de produção que numa hora você tem a serragem, na outra hora você tem uma máquina que você não pode ter serragem por baixo, porque senão vai comprometer a qualidade do produto. Então, ela está em constante limpeza. A gente também busca trabalhar com máquinas diferentes, em dias diferentes. Então, a máquina de corte trabalha num dia, a fresa trabalha no outro, o revestimento trabalha no outro. E a gente está sempre em limpeza. A gente tem vários aspiradores, que a gente olhou ali nas máquinas, eles sugam já a fuligem do produto. Então, a gente trabalha dessa forma para que o produto chegue lá na ponta com a qualidade que merece, que a gente se empenha para isso. Que bacana! Bom, gente, olha só, a gente acompanhou de perto um pouco dos produtos, como eles são desenvolvidos, já tem até case, e aqui na fábrica para entender de perto como é que eles são produzidos, são confeccionados. Agora, vamos para o departamento administrativo, porque eu quero entender um pouquinho da logística, porque grandes players estão com eles, e como é que isso é distribuído para todo o Brasil. Né? E, ao mesmo tempo, eles também disponibilizam a venda direto para o cliente. E aí? É concorrência? Será que pode? Será que não pode? Bom, gente, o programa não acabou ainda, tem muita coisa. Fica com a gente vai continuar girando. Bom, gente, então aqui é a área administrativa, né? Sim. E eu já vi que a decoração é super bonitinha, aconchegante, né? Porque é uma empresa que não é tão grande em estrutura, apesar de ter um alcance grande, né? Como é que funciona aqui a operação de vocês? Aqui a operação funciona estrategicamente, né? Tem um administrativo e financeiro, e eu faço mais a parte comercial e marketing, e temos vendedoras, e a pessoa de marketing, de criação, que a gente estava conversando, ela vem pontualmente para fazer alguns alinhamentos, mas acaba trabalhando em home office. Então, é um ambiente que flui bem. A gente tem alguns dias que a pessoa de marketing acaba vindo para fazer esses alinhamentos, para montar algumas caixas de amostras. Nós nascemos na pandemia, então nós aprendemos a criar estratégias comerciais com esse recurso. Então, hoje, por exemplo, para clientes novos... Como assim caixa de amostra? A gente envia uma caixa de amostra para os clientes comprarem, a gente envia uma caixinha de amostra. Lembra quando, de repente, você está em casa? Eu lembro isso da minha infância, né? Ia na casa da avó e aí tinha uma colega dela, que era vizinha, inclusive, e sempre levava sacola de roupa. E tem loja que faz isso também, né? É super estratégico. E dá para fazer também no ramo da arquitetura. Sim, sim. A gente tem uma estratégia bem legal, tanto com arquitetos, que a gente manda uma caixinha personalizada com a inicial do nome do arquiteto, uma cartinha bem fofa para ele. E tem também a estratégia com lojistas. Então, todo mundo que quer conhecer o nosso produto, né, que está nesse meio, a gente envia uma caixa com um mix variado de produtos
Posteriormente, se é um lojista, a gente acaba enviando o display para o ponto de venda e o arquiteto ele tem essa caixinha que ele consegue apresentar, fazer as referências, fazer as indicações ali nos projetos dele. Então, nós nascemos na pandemia, então a gente tem esse dia específico, a gente faz essa montagem, esse envio para aqueles clientes que estão ali da semana e a gente faz todo esse atendimento, esse movimento aqui nesse espaço que você falou, não é muito grande, mas ele é posicionado estrategicamente para que a gente consiga conversar, ter essa sinergia no ambiente e conseguir realizar todas as demandas que a gente tem aqui. Legal, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais de marketing, de estratégias que de repente você pode até aplicar no seu negócio, mas vamos pensar que a gente falou dos produtos que vocês têm aqui disponíveis, aí a gente conheceu a operação, só que aí como é que a gente entende, desde a chegada da matéria-prima, né? Aí todo esse processo administrativo, obviamente que mais simplificado, né? Tem o departamento de compras, ou a pessoa que faz compras, né? Logística, como é que funciona isso? Sim, hoje a gente tem a pessoa de compras que trabalha com a matéria bruta, né? Então faz a compra desse produto, esse produto tem um time para chegar aqui. Lá na fábrica, os produtos estão e as máquinas estão estrategicamente montados, por isso que a gente monta que tem a linha de produção, do momento que chega a chapa, do momento que faz os cortes, que faz a fresa, que faz o revestimento, e está tudo estrategicamente, né? Então, esse produto chega aqui, né, a gente aciona os nossos clientes, né, os produtos já estão em estoque, a gente aciona os nossos clientes, tem essa venda desse produto e a gente também trabalha com essa logística. Então, no momento que faz o faturamento, eu acho que também um segredo legal é ter parcerias estratégicas, né? Você ter parceiros estratégicos, que nem a gente trabalha né? com algumas empresas de logística flexíveis e estratégicas que atendem o nosso cliente. Eu falo, são terceirizados, mas eles complementam o nosso serviço. Então, no momento que ele dá um problema, esse problema é meu, não é um problema da transportadora. Então, a gente busca esses parceiros. Então, fez a venda, faz o faturamento, aciona as transportadoras que vêm aqui 2 vezes por semana fazer essas coletas e a entrega para chegar o mais rápido possível na casa dos clientes. Agora uma curiosidade, a compra de matéria-prima, ela é sempre a mesma? Uma quantidade média ou isso varia? E aí por isso é importante aquela reunião com os colaboradores dentro da fábrica para poder também saber a quantidade de pedidos, como que funciona? Então, a gente trabalha com a média, né? Com a média da venda do período do ano. Então, a gente trabalha com o estoque para a média. E a gente não muda os fornecedores. Assim, para mudar o fornecedor exige todo um critério aqui. A gente quer fazer algumas mudanças, então a gente avalia tudo que é possível ou não. Mas, por exemplo, a matéria-prima bruta nós não mudamos, porque a gente acredita que hoje a gente já trabalha com os melhores do mercado. Então, a gente trabalha sempre com eles, tem uma parceria fiel com eles já têm uma rotina, então a gente faz essas compras, eles entregam de acordo com a nossa demanda. A gente só aciona e daí eles enviam para nós. Que legal. E falando de fornecedor, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência e ao mesmo tempo vai servir para quem está em casa. Porque terceirização, num primeiro momento, né, quando começou a se falar, não, mas você vai terceirizar, e de repente a gente começou a entender que isso faz todo sentido, porque são empresas especializadas naquilo que se propõe a fazer. Só que aí existem diversas. E cada empresa precisa buscar aquela terceirizada que tem um alinhamento de valores, princípios, né? Que não é simples, mas também quando encontra, pelo menos é o que os empresários, os gestores acabam contando pra gente. Acaba ficando por um bom período. É assim aqui também? É assim aqui também. A gente valoriza muito, tá com os valores alinhados. Na hora que você falou valores, isso é muito importante aqui para a empresa, porque um terceiro que tem os seus valores, ele entende da melhor forma o seu cliente, ele entende como você quer trabalhar ele. Então, a gente busca essas empresas que têm uns valores semelhantes aos nossos, porque a gente trabalha com uma sinergia melhor. E a gente busca passar também os valores para os nossos colaboradores. Recentemente, a gente teve um alinhamento de valores, passamos a cultura da empresa, explicamos o porquê está sendo feito aquilo. E hoje a gente já trabalha com os fornecedores assim, de matéria-prima, desde o início a gente está com os mesmos. A logística a gente acabou mudando alguns nesse meio do caminho, mas ainda assim a gente já tem aí alguns parceiros que estão há bastante tempo conosco. E quando você fala logística, é para levar para onde? Direto para o consumidor final, para a empresa que tem lá um site e vende isso, e aí?
Hoje a gente busca uma empresa de logística que atenda todo esse mesmo cliente, tanto aquele volume alto que a gente vai entregar para um ponto de venda que vai fazer aquele estoque, quanto para aquele cliente que quer um pacotinho só. Então, esse transportador, ele precisa entender. Então, a gente trabalha com alguns parceiros logísticos que atendam esse cliente nosso da melhor forma, não importa se é um volume imenso, se é um pacotinho só. O cliente final, independente de qual for ele tem que ser atendido da mesma forma, né? Então, a gente busca essas estratégias e que eles utilizem e pensem da mesma forma que a gente. E, principalmente, você vende o seu produto através da internet. Você tem a sua loja própria e, ao mesmo tempo, você está em grandes players. Como é que é feita essa parceria? Hoje você está com o Leroy Merlin, quais outras? Hoje a gente está com a Leroy Merlin, com Madeira Madeira e o Mercado Livre dos marketplaces, né? Hoje a Leroy e o Madeira Madeira são um dos principais. E hoje a gente tem um alinhamento junto com a Central, né? Eu tenho um atendimento exclusivo deles, então a gente faz alguns direcionamentos, algumas campanhas estratégicas com produtos que têm maior saída lá. E a gente também trabalha com os lojistas na outra ponta, então a gente busca alinhar e favorecer todos eles. Então não é porque eu vendo para o cliente final que o varejista ele vai ter o mesmo preço. Não, a gente trabalha com estratégias diferentes para que o varejista consiga colocar o markup dele ali no produto, né? Não é justo também. Então a gente consegue adequar e todo mundo sai ganhando, né? Sim. É isso que importa. E ao mesmo tempo você não desvaloriza o teu produto, né? Porque se ele consegue agregar valor no teu produto, por que você não vai aproveitar isso também, né? E aí é bom para todo mundo. Ninguém concorre com ninguém e tá todo mundo ali distribuindo os produtos da Santa Rita. Muito legal, viu? E agora, quando fala de administração, seu pai é um grande visionário, Sim. né? E ele está desenvolvendo produtos. Como é que você lida com ele com essa cabeça pensante? Porque você é a pessoa que está aqui no dia a dia da empresa, você está ouvindo todo mundo, e você ouve cliente, você ouve fornecedor e tudo mais. E aí você brifa ele de algumas coisas, e aí ele vai matutando e vai criando com outras pessoas da empresa também. Como funciona isso? Sim, a gente tem esse ambiente, né, que a gente consegue se enxergar. Então, a todo momento que surge alguma coisa, a gente já está conversando. Então, a gente está sempre junto aqui. Eu acho que meu pai tem uma cabeça muito boa também, né? Então, a gente está com uma pessoa jovem, aí, então ele entende o mercado. Ele também trabalhou por anos no mercado corporativo. A maior parte da vida dele aí Que legal. foi eu não consegui ver o meu pai quando eu era criança. Eu vejo o meu pai agora. Mas a gente tem essa sinergia, isso é importante, a gente cria as estratégias juntos. Quando a gente tem um insight, ele é a primeira pessoa que vai lá desenhar e vai falar, dá certo, vai conversar com a produção. Então, essa sinergia que faz o negócio acontecer, que é bacana, né, que faz fluir. É isso. Bom, gente, vamos continuar no nosso passeio, porque a gente ainda vai falar sobre comunicação, vai trazer estratégias para você. E, claro, né, você pode aproveitar essas dicas aqui, compartilhar com outras pessoas aí do seu bairro, pessoas que também empreendem ou que têm vontade de empreender. E é muito fácil, é só você pegar o seu celular, acessar o YouTube do Sebrae e lá tem as nossas edições para você rever essa aqui, né, espalhar para todo mundo e também conferir outras edições do Por Dentro das Marcas. Vamos continuar rodando e a gente conversa daqui a pouquinho de novo. Bom, Ju, para a gente já se encaminhar para o final dessa visita, que está muito interessante, eu quero falar contigo sobre marketing, sobre comunicação. Porque a gente sempre visita as empresas, a gente pergunta um a um, né, qual é a sua realidade, como é que você enxerga isso, porque mídia offline tradicional, isso todo mundo está careca de saber, mesmo quem não, de repente, anuncia em televisão, rádio e tal, mas sabe que existe e sabe como funciona. E a internet, cada mercado ainda está se descobrindo, se entendendo. Como que funciona isso para vocês? Rede social, anúncio patrocinado, mídia offline, televisão, como é que funciona isso?
Não dá para ficar fora, né? Assim, a mídia social ela veio como um complemento. Eu acho que não só ela, nada é só ele. Não é só ele, o telemarketing, a visita, a mídia social, não só cada um deles, eles se completam, né? Então hoje a gente trabalha com todos os canais aí que o mundo da arquitetura conversa, cada um com a sua comunicação diferente. A gente busca essa comunicação, falar com clientes. Hoje a gente tem vários tipos de público que trabalham com o nosso produto. Desde o cliente final, até o instalador, até o arquiteto, até o proprietário. Então, a gente busca essa comunicação. E cada hora a gente vai mudando um pouco de estratégia, né? Recentemente, eu falei que a gente fez uma consultoria com o Sebrae e ele também deu várias dicas. Então, uma hora a gente está numa estratégia, de repente a gente vai e muda. Então, hoje a nossa estratégia é se comunicar de forma diferente para atender todos os clientes que a gente consegue atender, porque aquele instalador, ele vai conseguir revender para o cliente final, que também consegue comprar direto, mas ele tem o público dele, então a gente tem que se comunicar na linguagem dele. Então a gente faz essas comunicações, essas campanhas diferenciadas em cada rede que a gente participa, e a gente trabalha com algumas estratégias de marketing com os nossos clientes já ativos também. A gente se comunica com eles, né, ou por telemarketing, mas eu acho que o mais importante dessa comunicação com os clientes atuais, com a nossa carteira de clientes, é esse atendimento individual, esse atendimento personalizado, começo, meio e fim. Eu acho que o fim nunca tem fim, eu acho que sempre o fim é um novo começo. Então a gente faz esse atendimento, a gente revê os clientes, pergunta como que tá. Então a gente busca fazer esse atendimento diferenciado aqui para ter atender esse cliente que ele necessita de atendimento especial. Por quê? Porque a rede social ela está munida de informação e raramente essa informação é focada em você, como você está. Né? Então a gente trabalha com essas estratégias de marketing e vendas, né? Que legal, porque a princípio, quando eu perguntei para você, né, como é que você posiciona a marca, enfim, vai atrás de cliente, eu fiquei pensando, bom, basicamente ela deve conversar com o consumidor final, que vai imaginar na casa dela, né, por exemplo, esse painel aqui e tal, de repente o ripado, e de repente também um player que vende produtos relacionados à arquitetura. Só que você tocou em um ponto interessante, né? Quando vai se aprimorando a estratégia de vendas, você de repente pode até criar outros produtos. Porque você falou assim, a gente também precisa conversar com o nosso instalador. A gente faz o vídeo para ele e tudo mais. E de repente, ele também pode ser, né, um representante da marca. Total. Porque ele tem a região onde ele atua, ele vai visitar de repente, vai instalar um chuveiro. E de repente olha lá a parede, olha, tem um vídeo aqui de um painel bacana, você não acha que ficaria legal? E é o tal do ganha-ganha, que é muito bacana. Né? O cliente final vai ficar feliz porque dentro da casa dele vai ter, de repente, uma parede diferente. Né? O instalador vai também girar, né, o caixa dele, o caixinha dele. E, ao mesmo tempo, também você está criando uma nova forma de vender também. Como que funciona isso? Né? Você faz essa estratégia e você vai identificando oportunidades, ouvir muito também dessas pessoas que consomem. Hoje a gente tem uma carteira de clientes e eles trazem, a gente entendeu essa demanda, né? Embora nós somos uma empresa jovem, a gente já trabalha com esses nichos, então a gente tem um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho de lá. Então, entendendo o que essas pessoas precisam, o que elas querem? Elas querem informação, por exemplo, esse instalador. Às vezes ele não tem esse pontapé inicial de como abordar esse cliente, então a gente faz algumas estratégias com ele, divulgar, olha, se você oferecer esse produto aqui, vai ficar bonito na parede da pessoa que você já está pintando, por exemplo, para um pintor. E ela não vai investir muito e vai dar um efeito super legal. Então, a gente educa, ensina essas pessoas a trabalhar com esses produtos. Já com o cliente final, a gente mostra como que a casa dela ficaria. Já com o lojista, qual que é o percentual de ganho que ele tem em cima desse produto? Então, essas estratégias pontuais que a gente busca educar nossos clientes, por exemplo, os arquitetos. Para que você vai usar esse material se aqui o seu cliente vai ter mais economia? Se aqui ele consegue personalizar. Então, a gente tem esses atendimentos individuais para que a gente consiga entregar um produto bacana e eles consigam ter retorno, cada um da sua forma, cada um com o que ele busca, né? Seja mais lucro, seja uma casa bonita, seja uma nova estratégia. É isso, e a comunicação ela está presente em todos os departamentos, Sim, né? sim.
Total, acho que a comunicação é a base de tudo, né? Ouvir. Eu sempre falo assim, o vendedor é aquele que tem que ouvir, identificar esse problema, né? O que esse cliente quer e tentar entregar o que a gente tem, né? Tentar fazer com que ele compre o que a gente tem, que aquilo vai ficar legal, mas dentro do que ele queira, né? O cliente tem que ter esse fator decisório, né? Isso é muito importante, né? Muitas coisas que a gente fala também para os lojistas, vou trabalhar só com aquela marca, mas o cliente não tem opção de escolha. Mesma coisa que você vai no supermercado, você quer comprar tal coisa, só que só tem uma marca. Mas você não quer aquela marca, você vai em um outro. Então, é isso que a gente vem ensinando para o lojista também, né? Tem mais uma opção. A concorrência é legal, a concorrência é saudável. Então, vamos buscar novas estratégias, vamos oferecer e deixar o cliente escolher, né? Ter esse fator decisório que eu acho importante. Essa é uma estratégia comercial que a gente usa bastante aqui. Sim, e você sabe que quando você falava, eu lembrava muito da minha infância, porque a minha avó adorava reformar casa, né? E ela tinha um pintor que sempre ia lá, né, fazer pequenos trabalhos, e ela sempre conversava com ele, o que tá usando, o que tá na moda? E era uma pessoa muito antenada, porque como acabava indo em várias casas, cada um trabalho diferente, então ele vinha e dava sugestões, ela catava, né, e fazia aquilo. Então eu acho que realmente foi uma sacada muito legal também dar um atendimento, né, especializado, valorizar, né, esse instalador, porque de certa forma você está vendendo e ele também está deixando muita gente feliz. E é o que a gente fala, a grama do vizinho é sempre mais legal. Ele está na grama do vizinho, ele vai trazer a ideia do vizinho para você, né? Que isso vira conteúdo, né? Sim, a gente começou a usar essa estratégia agora. Que legal. É isso, gente. Bom, se você está assistindo a gente e quer também ampliar a sua forma de comunicação, como chegar no seu cliente e também identificar novas formas de vender, basta observar um pouco, né? Ter esse período de sentar, analisar seu negócio, o mercado e, de repente, uma ideia que faz toda a diferença, né? Às vezes, nossa, não imaginava que essa forma de acessar o cliente poderia se dar na prática. E pode acontecer. Bom, para a gente encerrar, eu costumo sempre perguntar para o nosso entrevistado qual que é a mensagem que ele deixa para o microempresário, pequena empresa ou para a pessoa que está pensando em empreender, né? Qual que é a mensagem que você deixa aqui no canal Empreender? Olha, a mensagem que eu deixo eu acho que não desistir do seu sonho. Eu acho que se você tem um sonho, você tem que ir lá atrás, mas você tem que se informar, você tem que correr atrás dessa informação, buscar sempre essa inovação, buscar estratégias de melhoria. Então, isso acho que faz as empresas se diferenciarem uma das outras. Tem muita gente que quer empreender e acaba desistindo, porque a batalha é difícil, o caminho é longo. Mas eu acho que essas estratégias de estudar, buscar alternativas, pesquisar, trazer novidades, isso que faz toda a diferença. Essa é a minha mensagem. É isso, a galinha dos ovos de ouro não dura para sempre. A gente tem que se renovar, inovar, e tá sempre buscando estar na vanguarda, né? Sair na frente e empreender todo dia. Bom, é isso. Obrigado, parabéns aqui pelo empreendimento, pela mudança de vida, por tornar sonho realidade, porque é difícil, não é fácil, mas é importante, né, dar esse passo. Espero que tenha inspirado você que está aí do outro lado, aqui no nosso Por Dentro das Marcas. Obrigado, Ju. Eu que agradeço. É isso. O nosso encontro acontece toda terça-feira, em episódio inédito, às 10h30 da noite. Depois, reprise ao longo da programação, porque afinal de contas você fica sempre ligado, né? Aqui no canal Empreender. Assistir já é e sempre é um bom negócio. Valeu, até semana que vem.